Tudo começa quando o padre se surpreende ao ver a Rosalina novamente ali em seu gabinete e diz que está surpreendido com a visita dela e que achava até mesmo que ela iria fazer uma denúncia contra ele ao bispo, como ela disse da outra vez que o faria quando ela esteve com ele pela última vez. A Rosalina responde a ele que disse mesmo isso, só que agora ela está ali para pedir perdão a ele, porque naquele dia ela se excedeu com suas palavras e seu modo de agir, porque acima de tudo ele é a pessoa que ela mais confia. O padre, por sua vez, come corda da Rosalina, abre um leve sorriso e pede para que ela se sente e diga como que ela está. A Rosalina, por sua vez, parecendo estar cagada ali, ela vai se sentando aos poucos e diz ao padre que quer fazer uma pergunta a ele, mas que na verdade ela não sabe nem como fazer isso, e fala que estava muito animada porque o Rodrigo tinha encontrado um menino em um albergue que poderia ser o filho dele, só que quando ele decidiu fazer um exame de DNA, ele constatou que infelizmente o resultado saiu negativo e que o neto dela agora segue ali desaparecido. O padre diz a ela que ela nem imagina o quanto ele sente por isso e que acredita que se esse exame tivesse dado positivo, isso só iria atrair muitas alegrias para todos eles. A Rosalina diz que sim, que seria uma grande alegria, só que agora tem um grande mal que também rodeia eles. O padre fica sem entender o que a Rosalina está dizendo ali e pergunta a ela que mal é esse que rodeia eles. A Rosalina diz que na verdade é apenas um que se chama Lorenzo Jacinto. O padre diz a ela que ela ainda segue com isso e fala que agradece muito a presença dela ali e que ela tenha toda essa confiança nele, mas que ele não pode viver refém das confissões dela, mas que nesse caso ele não pode perder a razão dele e diz que de fato ele tem que falar o que é bom para ela e seus filhos. A Rosalina responde ao padre que os filhos dela para ela são 3 desconhecidos e que são 3 seres estranhos que estão abandonando ela. O padre responde a ela que discorda e que eles não abandonariam ela se ela fosse uma mãe mais amorosa com todos eles e que se ela não se tornasse essa severa juíza que ela se tornou e que ela deveria ser mais flexível com todos eles e que sobretudo com a Jana. A Rosalina responde ao padre que a Jana é uma menina ainda e que não sabe o que ela quer, nem muito menos o que convém para ela e não entende o porquê que os seus filhos não atendem os conselhos de seus pais e que se ela diz tudo isso para eles é porque ela tem experiência de vida, porque ela viveu tudo isso. O padre então toca na pereba da Rosalina ali e diz a ela que nada justifica a ação dela contra eles e que ainda mais com a menina que está apaixonada. A Rosalina fica revoltada, sai um pouco de lado ali dizendo ao padre que por favor, que ali não tem nada de apaixonada. O padre por sua vez sobe o tom também e diz que ela sabe muito bem disso, só que ela não quer aceitar e que agora no coração dela ela sabe muito bem que a Jana está apaixonada pelo Lorenzo. A Rosalina continua insistindo ali que a Jana não está apaixonada por ele e que na verdade isso que ela sente é uma obsessão e é contra isso e que espera muito que ela se recupere antes que seja tarde demais. O padre fica sem saber o que dizer para essa alma penada ali e a Rosalina diz ao padre que já vai, dá um tequinho na mão do padre, pega a vassoura e vai embora e deixa o padre ali sem saber o que fazer com ela. Antes de continuar aqui, peço a vocês que, se possível, deixem o seu gostei, se inscreva em nosso canal e deixe o seu comentário. Gosto de ler todos eles e também não esquece de deixar o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, beleza? Assim o YouTube sempre notificará você de vídeos novos todos os dias. Em outra cena, logo depois que o Matheus se feriu com as abelhas quando estava brincando ainda com a Alexia por sua vez sai nas carreiras para chamar o papai dela. O Rodrigo está batendo um papo ali bem próximo com o Madruguinha, até que aí quando ela chega desesperada e diz ao pai que tem um monte de abelha picando o Matheus, então ele sai desesperado correndo até o local. Ao chegar lá, o menino já está quase desmaiando de dor e sem conseguir respirar direito e o Madruguinha pergunta o que foi que aconteceu. O Matheus, muito fraco, ele responde que foi as abelhas que picaram ele.
O Madruguinha pega ele nos braços e o Rodrigo pergunta se ele sabe dizer se o Matheus é alérgico a veneno de abelha. O Madruguinha diz que não sabe, como ele ia saber disso porque o Matheus nunca foi picado por uma abelha. O Rodrigo diz que ele pode ser alérgico e que com isso ele não poderá respirar bem e tem que levar ele imediatamente para um hospital, então ele sai no pinote. Logo depois de deixar o bichinho, ele agora está ali na cafeteria do próprio hospital e liga para a Jana e diz que quer pedir um favor a ela e a Jana diz que é claro que sim, que ele pode pedir o que quiser. E o Rodrigo começa a conversar com ela ali, fala tudo sem saber que a Luciana está logo ali do lado da Jana e o Rodrigo diz que o que acontece é que ele está no hospital e a Jana já se preocupa e pergunta como que ele está, se ele está bem e cadê a Alexia, como ela está. O Rodrigo diz para que ela fique tranquila, que eles dois estão bem, mas que se trata que um amiguinho dele foi picado por um monte de abelha e que agora ele está ali no hospital e que depois ele conta tudo a ela e como ela sabe, ele não pode ficar com a filha ali no hospital e que está na cafeteria e pergunta se ela pode passar lá para ficar com ela. A Jana diz que é claro que sim e pergunta a Luciana se ela pode ir com ela até o hospital para pegar a sua sobrinha e a Luciana diz que sim, que é claro que sim. O Rodrigo, ao ouvir a voz da Luciana, ele já fica todo feliz e pergunta a Jana se ela está com ela ali e a Jana responde que sim, depois ela pede o endereço, a Luciana anota tudo e elas vão de imediato para lá. Jana chega no hospital nesse momento com a Luciana e a Luciana nem imagina ainda que ali se trata do filho dela e o Rodrigo agradece por elas ter vindo e a Luciana diz que ele não tem o que agradecer. Depois a Luciana pergunta o que aconteceu e a Alexia diz que foi o seu amiguinho, o Matheus. Jana pergunta se é o amiguinho dela do colégio e ela responde que não, que é o amiguinho dela do parque. O Rodrigo então explica elas duas ali e a Luciana diz que se lembra dele porque o papai dela já tinha lhe falado dele e pergunta como ele está. O Rodrigo então explica tudo a elas e logo depois eles vão até lá o Matheus e ao entrar a Luciana já vai acariciando o menino sem nem imaginar que ali se trata de seu próprio filho, ao mesmo tempo que passa um flash rapidamente na cabeça da Luciana ali quando ela teve o seu filho e ela volta desse flash e diz que o bichinho deve ter sofrido muito quando foi picado por essas abelhas. A secretária chega ali nesse momento e diz que gostaria de completar o cadastro do menino porque está incompleto e o Madruguinha diz que não, que já deu tudo a ela que ela precisava e ela disse que o nome dele está incompleto e que gostaria de saber o segundo nome dele e queria saber o sobrenome da mamãe. O Madruguinha fica todo perdido ali sem saber o que falar e a Florina pede para que ela coloque Pereira porque esse é o sobrenome dele, mas essa conversa começa a ficar bem estranha ali e a Luciana e o Rodrigo percebem isso. O Rodrigo diz que vai com ela para resolver tudo isso, para tudo acalmar ali e pede a Luciana que fique com o Matheus. Com a Roselena agora ela volta na sua médica que fica surpresa com a presença da Roselena ali e pergunta a ela que ela está querendo falar com ela com urgência. A Roselena diz que sim, que necessita muito conversar com ela, então ela pede para que a Roselena se sente que vai lhe ouvir. Ao se sentar, a Roselena vai direto e diz que na noite anterior ela expulsou a Matilde de sua casa, a mulher que era fiel a ela e que ela correu com ela de sua casa. A médica pergunta se foi por isso que ela veio ali e a Roselena afirma que sim, porque parece que seu mundo desabou porque a Matilde era tudo para ela e ela olha para a médica revoltada e pergunta o que está acontecendo com ela porque todo mundo está ficando contra ela, inclusive ela mesma. A médica fica sem saber o que dizer para Roselena, ao mesmo tempo que a cena muda, vai para Julieta que liga para Clara e a Clara diz a Julieta que achou que ela estava com raiva dela e que nunca mais iria falar com ela. A Julieta responde que não ligou para conversar com ela e a Clara pergunta então para que ela ligou e a Julieta questiona se ela não vai pedir desculpas a ela. A Clara então toda fria ali, ela pede desculpas a Julieta e que na verdade era melhor ela nem ter pedido para pedir desse jeito aí, só que a Julieta nem se dá de conta e diz a ela que o exame do DNA do menino que o Rodrigo achava que era filho dele saiu e deu negativo. A Clara friamente ela diz que já sabia que não seria fácil encontrar um menino que seguramente ele já está no céu como um anjinho. A Julieta então pergunta se ela não vai comemorar e a Clara diz que já está fazendo isso, que já está comemorando. Depois ela dá tchau e desliga o telefone na cara da Julieta e vai comemorar com aquele que brevemente vai passar a perna na Clara e que vai tirar tudo dela, deixando ela de esmolas.